Em primeiro lugar, a gente acessou aqui a radiografia panorâmica e foram encontradas algumas alterações assim que podem ter alguma importância no tratamento ortodôntico, né? Existe aqui assim nessa região que o mouse está mostrando, tem um corpo estranho aqui que pode ser alguma coisa que foi deixada aqui em algum tratamento anterior, tá? Esse outro dente aqui que eu vou evidenciar mais, esse aqui, ó, ele tem também uma restauração que está com infiltração de cárie, né? Então isso aqui deveria ser tratado antes de colocar o aparelho, tá? Da mesma forma que existem alguns dentes aqui que tem umas alterações nas raízes, né? E isso aqui pode fazer com que durante o tratamento ortodôntico essas raízes diminuam um pouquinho de tamanho, tá? Então existem algumas contraindicações que a gente vê na radiografia que predispõem alguns probleminhas durante o tratamento, então eu já estou colocando de antemão que a paciente tem que assumir esse risco durante o tratamento, ok? Com relação agora ao tratamento propriamente dito, vou entrar aqui essa aqui é a proposta de tratamento. Existe, como a gente já tinha explicado na primeira consulta, uma situação em que os dentes de baixo aqui assim, que agora aqui esse é o final do tratamento, né, eles já estão tratados. Se a gente for fazer o alinhamento desses dentes aqui, tem que também aumentar o arco de cima. Então, como eu disse anteriormente, se seria o final do tratamento, iriam ficar uns espaços entre esses dentes da frente e de cima, que seriam depois aumentados com estética, né? Porque teria que aumentar ou com facetas de porcelana ou com resina mesmo, porque inclusive o tamanho, olha, desse dente aqui que já tem o tamanho aumentado é bem menor do que o desse aqui, por isso que aqui a gente deixou um espaço um pouquinho maior, né? Então isso significa o seguinte, que no final do tratamento precisaria fazer um recontorno desses dentes aqui para aumentá-los e ficar de uma maneira melhor do que ele está, tá? Então eu vou voltar ao início do tratamento. Eles estão dessa maneira aqui, né? Os de baixo são encavalados, né? Os de cima estão fechadinhos. E a gente precisaria usar 32 alinhadores, né, para fazer esse tratamento. A sequência seria essa, olha, aumentando o arco de cima, tá? E vou clicar aqui para funcionar. Aumentando o arco de cima para poder também aumentar o arco de baixo, tá? Então ficariam esses espacinhos, deixar bem claro que isso vai acontecer, tá? A outra coisa também é que para poder movimentar esses dentes, os alinhadores eles precisam que a gente coloque não fica dessa cor, fica da cor do dente mesmo, né? Mas essas protuberânciazinhas aqui, elas têm que ser colocadas, porque esses dentes, quando eles estão, como nós estamos vendo aqui, eles estão todos girados, né? São os de baixo. Para a gente poder fazer com que eles tenham essa movimentação que nós estamos vendo agora, os alinhadores eles escorregam, porque eles são de plástico liso, né? Então, para o dente poder ter um movimento mais previsível, a gente tem que colocar isso que são attachments, tá? Então, deixar claro que é preciso colocar também, tanto nesses 4 aqui, quanto, ou melhor, nos 6 anteriores, de cima, todos esses dentes aqui, ó, eles precisariam colocar esses attachments, tá? Eles ficam da cor do dente, não ficam dessa cor aqui que o computador tá mostrando, mas nesse tratamento não tem como fazer sem a gente colocar essas pecinhas, tá? Então, em cima vão ficar uns espacinhos e embaixo, mesmo com esse aumento, a gente ainda vai precisar fazer uns desgastes, tá? Porque vai aparecer agora no computador, né? A gente tem isso de falta de espaço. Em cada lugarzinho desse aqui que eu estou mostrando, a gente tem que reduzir, desgastar, em alguns lugares, inclusive aqui que tem 1 milímetro mais ou menos, isso tem que ser feito um desgaste com broca. Tem que separar mesmo esses dois dentes, né? Então você vê que embaixo tem várias áreas em que nós vamos ter que fazer desgaste do dente. Ele literalmente é passar uma broquinha e diminuir a largura desses dentes, tá? Então, essa seria a situação final, tá?
Os dentes aqui, deixa eu colocar de frente para enxergar melhor, tá? Esses dentes aqui ficariam com alguns espacinhos, os de baixo vão ficar bem nivelados, né? Tem que colocar esses attachments aqui e tem que fazer esses desgastes interproximais. Mesmo que for fazer um aparelho fixo, essa seria a sequência que teria que fazer, tá? Com alinhadores é possível ser feito, então estou dizendo que realmente tem isso. E também lembrar que existem alguns probleminhas que a gente viu ali na radiografia panorâmica que podem fazer com que a gente tenha, por exemplo, um pouquinho de diminuição do tamanho das raízes de alguns dentes e aquele corpo estranho que a gente vai acompanhando na radiografia, tá? Então essa é a proposta de tratamento. Eu vou enviar isso aqui pelo WhatsApp como uma prova do que até onde a gente vai chegar, tá? Muito obrigado.